Muito bem, voltamos então com a nossa apresentação. Na palestra passada, nós falávamos de São Justino Mártir e agora nós vamos abordar outra grande figura do século III, segundo, terceiro, né, ali, São Clemente de Alexandria. E, portanto, vamos nos enriquecer uma vez mais com essa teologia profunda, agora, claro, de um padre de área alexandrina, no Egito. Portanto, vamos entrar então na consideração desse grande padre da igreja, dentro do mesmo marco, né, da última palestra, que era a harmonia entre a fé e a razão, agora na figura de São Clemente de Alexandria. Em primeiro lugar, vamos apresentar a ordem, o índice dessa conferência. São 6 pontos que nós vamos abordar nessa nossa palestra. O primeiro ponto é São Clemente de Alexandria, o seu tempo e as suas obras. Segundo, o melhor do platonismo ao serviço da fé em Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a teologia do Logos no pensamento clementino, precisamente na sua obra Stromata. 4. Elementos filosóficos e teológicos de Clemente em outra obra, Pedagogo. 5. A conversão e a salvação no tratado Homilia Quis Dives Salvetur. 6. Uma síntese conclusiva. Esse é o nosso percurso nessa nossa palestra de hoje, de agora. Primeiro, São Clemente de Alexandria, o seu tempo, as suas obras. Tito Flávio Clemente, contemporâneo de Numênio de Apamea. Numênio de Apamea, foi considerado, era um grande pensador, também um grande filósofo, época médio-platônica, mas quase no final, sim, médio-platônica. Mas o interessante do Numênio de Apamea era justamente também considerar, fazia essa relação sobre a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, com o sistema platônico, né, de o mundo das ideias, um demiurgo, alma, e logo a matéria, né, toda a realidade de algum modo animada. Tentava de encaixar, né, essas verdades tão um pouco forçado, né? Mas contemporâneo desse pensador Numênio, Clemente chega até nós, né? Até pelo que nós podemos saber da sua vida, ele chega sobretudo através das suas obras. Nós sabemos dele porque aquilo que ele escreveu, e também de Eusébio de Cesareia, o grande Eusébio, que nos dá informação de Clemente. Provavelmente nasceu em Atenas, de uma família pagã, viajou muito, conheceu diversas escolas filosóficas, portanto uma pessoa culta, uma pessoa de mente muito aberta, culta, realmente de uma profundidade formidável, até o momento em que ele se estabeleceu em Alexandria, no Egito, né? Ele foi discípulo de Panteno, grande mestre, filósofo, foi o seu mestre, digamos, de cabeceira, o seu mestre predileto na sua formação, Panteno, que também o introduziu nas verdades da fé cristã. Não é totalmente certo que Clemente foi ordenado sacerdote, mas o fato é que durante a perseguição de Septímio Severo ele teve que abandonar Alexandria, 201, 202, né, esses anos. Vamos voltar um pouquinho para trás. Clemente, ele... Um momento. Clemente, portanto, até o 211, o que nós sabemos por Eusébio, etc., não sabemos o paradeiro de Clemente.
Eusébio de Cesareia, depois do 211, nos diz, localiza Clemente na Capadócia, na História Eclesiástica 6:11, que ela era catequista, mestre ali naquela região. A sua morte, então, se coloca entre 215 e 216, e nós temos notícia prévia à morte de Clemente, graças a uma carta do bispo Alexandre, que tinha sido bispo na Capadócia, e logo em Antioquia. Essa carta, então, rege como testemunho, digamos, do paradeiro, onde estava Clemente de algum modo, né? Enquanto as obras de Clemente, a primeira obra dele é o Protrético, Protréticos pros Hellenas, ou seja, uma exortação aos gregos. É uma exortação que abarca para que abracem, né, a nova religião. É uma obra, não é uma mera apologia, né, mas é uma exortação, um protrético. Como era o protrético de Aristóteles, ou o Hortênsius, famoso de Cícero, que tanto entusiasmou Santo Agostinho, né? Quando Agostinho, com 19 anos, lê o Hortênsius. Essa obra perdida de Cícero, que exortava a sabedoria, e foi o que fascinou Santo Agostinho com 19 anos. Nesta exortação, nesta obra Protrético, Clemente não é alguém que rejeita a matéria e os bens deste mundo, mas é o conciliador da fé que abraçou e as realidades materiais. A segunda obra de Clemente é o Pedagogo, Paidagogos, que se divide em 3 livros e é uma continuação do Protrético. O fim dessa obra é educar a vida cristã os pagãos convertidos, aqueles que se converteram. Então ele dá, né, alguns conselhos, algumas diretrizes para essa nova vida abraçada já em Cristo. Nesta obra ele polemiza contra os gnósticos, ao mesmo tempo apresentando Cristo como mestre, o pedagogo, exemplum também da conduta moral, né? Logo nós temos também a terceira obra de Clemente, Stromates, que significa tapete ou tapeçaria. Essa obra recolhe um material que provavelmente servia para a escola, porque como ele era mestre, ensinava, era como um manual que ele escreveu para os alunos. Fala de várias matérias, de vários temas, sem uma ordem muito exata, né? É uma obra muito interessante, de fato, veremos. No Stromata, no primeiro livro do Stromata, ele diz: antes da vinda do Senhor, a filosofia era indispensável aos gregos para guiá-los à justiça. Agora se torna, pelo contrário, útil para conduzi-los a venerar Deus, servindo para preparar os que desejam chegar à fé por meio de uma demonstração racional, dado que, como diz a Escritura, o teu pé não vacilará. Se elevas à providência divina, o que há de bom, seja grego, seja cristão. Deus é a causa de tudo que é bom, em parte diretamente, como no caso do Antigo e do Novo Testamento, em parte mediado, como no caso da filosofia. Talvez a filosofia foi dada diretamente aos gregos, antes que o Senhor tivesse estendido também a eles o seu chamado. Ela desenvolvia junto aos gregos uma função propedêutica análoga a que tinha desenvolvido a lei judaica para conduzir a Cristo. A filosofia cumpre uma obra preparatória, abrindo a estrada ao que Cristo torna perfeito. Então a filosofia, para ele, é esse elemento propedêutico rumo à perfeição, que é Cristo, que é Jesus Cristo, em definitiva. A quarta obra de Clemente, que nós vamos ver com mais profundidade mais adiante na nossa palestra, é o Quis Dives Salvetur, tis soxomenos plusios. Quem pode se salvar? Qual rico pode se salvar? É um tratado exegético, alguns consideram, mas vocês vão encontrar muito homilia, mas na verdade, entre os estudiosos está se afirmando a posição de que é um tratado exegético feito em Marcos capítulo 10, do 17 ao 31.
né? Que é o encontro com o jovem rico e logo a pergunta dos apóstolos: então, quem pode se salvar? A finalidade de Clemente é demonstrar que a riqueza em si não é o mal, mas o seu valor moral depende do uso que se faz. Tem uma linda história no epílogo, né, no final, do jovem pervertido, o jovem bandido, que Clemente usa para concluir a obra, pega assim, que ele também pega dessa testemunha de Eusébio, a história eclesiástica. E nós vamos ver isso com maior detalhe nessa nossa palestra, vai ser quase o nosso último tema. Uma reflexão sobre essa obra esse tratado de Clemente. São Clemente, na verdade, não é muito esquemático nas suas obras, mas ele desenvolveu um grande papel exegético. O seu mestre Panteno não escreveu nada. Ele ensinou a convicção de que o cristianismo não é algo que possa somente ser ensinado, comunicado por escrito ou codificado de maneira definitiva. Então Clemente recebe essa instrução sobre a fé cristã, torna uma experiência pessoal, de tal forma que para Clemente o seu mestre não é estreitamente o Panteno. Panteno é só um sinal, um caminho a Cristo, que é o pedagogo. Cristo é o pedagogo, Cristo é o verdadeiro. De fato, no pedagogo 1, 2, 4, 1, nós lemos: o nosso pedagogo, ó crianças, é similar ao seu Pai Deus, de quem ele é filho, impecável, irrepreensível, sem paixões na alma, Deus puro em figura de homem, executor do querer paterno, o Logos. Ou seja, esse é o pedagogo de Clemente, ou seja, como aí nós vemos já um Clemente que no pedagogo fala, com toda essa instrução, com toda essa experiência de vida, ele chega à consideração que Cristo é o mestre, né? Logo, essa força do mestre interior vai ser de alguma maneira sustentada no seu máximo esplendor em Santo Agostinho, o mestre interior. Mas olha como Clemente já fala de um pedagogo, de um mestre, de toda essa colocação de Deus, que é essa verdade, que logo não desdenha também, né? Também como nós vimos a filosofia como propedêutico, um passo para chegar a essa verdade. Se o Logos também para Clemente era fundamental para a sua reflexão teológica, claro está que ele fundamenta o Logos no sentido também eclesiológico, uma dimensão eclesiológica. Nós lemos tanto no Pedagogo como no Strômata isto: ó maravilha misteriosa, um é o Pai de todos, um também o Verbo de todos. Também o Espírito Santo é um, e o mesmo em todas partes. E uma só Virgem se torna mãe. Gosto de chamá-la Igreja. Só esta mãe não teve leite, porque ela sozinha não se tornou mulher, mas é virgem e ao mesmo tempo mãe. E chamando seus filhos, nutre-os com o leite, ou seja, com o Logos destinado aos filhos. Essa imagem do Logos é o leite, o alimento aos filhos. E a Igreja, que é justamente essa mulher, essa virgem, né? Onde pelos sacramentos, olha como a ideia que logo nós encontraremos essa ideia dos sacramentos, a Igreja como esse lugar onde Cristo, com seus sacramentos, os sacramentos que saem do lado de Cristo aberto na cruz, né, que logo culmina em Santo Tomás de Aquino, etc. Logo em Trento se reforça o sentido sacramentário, etc. Mas tudo isso já tem a sua base nos padres da Igreja. Olha Clemente com essas similitudes, com essas analogias tão lindas, né? Fala, a Igreja é uma mãe, essa mãe na qual é a Trindade, os sacramentos partem dali, a vida de graça sai dessa mulher que nos nutre, mas não é ela, é o Logos, esse leite eterno, né? É interessante, logo verão que talvez vocês vão ver com Santo Agostinho, como a imagem do leite na antiguidade era muito forte, porque se acreditava que pelo leite materno passava, digamos, de algum modo, virtudes, a sabedoria, por exemplo. Santo Agostinho
só por mencionar e ilustrar essa ideia, Santo Agostinho, quando fala que desde criança a fé em Cristo, a graça de Cristo de algum modo passava pelo leite de Mônica, ou seja, ele, embora durante a sua vida errante, etc., mas concebia que já ele tinha sido nutrido com o leite da graça, ou seja, dessa mãe piedosa, santa, que sempre intercedeu por ele. A imagem do leite, que reflete a sabedoria, ou seja, o Logos é a sabedoria eterna, e portanto, fazendo essa comparação, né, Santo Agostinho que fala a sabedoria, a graça que passa pelo leite da minha mãe, eu já tinha bebido desde criança, mas eu não prestei atenção nisso só depois de muito tempo, que, né? Esse leite, esse alimento espiritual, claro, Cristo, a sua graça, é o Logos. E aqui, olha que beleza, que maravilha, esse texto, muito antes de Agostinho, né? Onde nós já encontramos essa ideia. Agora, no Stromata ele fala: conforme o meu parecer, as dignidades de bispo, de sacerdote, de diácono, isto é, a hierarquia que nós encontramos aqui embaixo, são imitações da glória angélica e da economia que espera, por quanto afirma a Sagrada Escritura, os que, seguindo as pegadas dos apóstolos, viveram na perfeição da justiça conforme o Evangelho. Aqui um comentário. Olha como muito, muito antes temos aqui intuições de uma teologia, logicamente a teologia do pseudo-Dionísio, Areopagita, né? do Areopagita, quando falava da hierarquia eclesiástica, a hierarquia celestial, as hierarquias, a questão das hierarquias, e como né, toda essa dignidade tem um sentido conforme esse princípio, ao unum, né, ao Logos de Deus, como já Clemente tem essa intuição, né? E assim nós vemos que os pensadores, todos os pensadores, teólogos, filósofos, nunca partem de zero. Não é que eles criam uma ideia, ou uma genialidade, alguns sim e tal, mas sempre tem um antecedente, sempre tem uma riqueza de trás. E aqui nós já vemos com Clemente a questão da hierarquia, da glória angélica, a economia da salvação, toda essa temática teológica, né, que já encontramos então no Stromata, né? No âmbito antropológico, falando de antropologia, Clemente está também no eixo da tricotomia. A tricotomia que é típica da teologia oriental. Soma, psiche, nous, que é também fundada na teologia paulina, né? Nós lemos na teologia paulina, 1 Tessalonicenses 5:23, que é a base da antropologia também de Orígenes, da escola alexandrina, que o Deus da paz vos santifique totalmente, e que tudo que é vosso, espírito, alma e corpo, se conserve irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Clemente está dentro dessa tricotomia, ou seja, ele pertence à área alexandrina e, portanto, a essa dimensão antropológica da tricotomia no eixo antropológico. Portanto, Clemente é um grande que dentro bebendo dessa filosofia platônica, tendo Panteno como mestre, né, aceita esse Cristo, e agora ele faz esse esforço que nós já vimos também em Justino, pegar o melhor do platonismo ao serviço da fé em Jesus Cristo. O conhecimento, a cultura, a filosofia está ao serviço da verdade de Cristo, portanto, ao serviço significa que se ajoelha diante desse mistério grandioso e dessa verdade suprema que é Cristo. E assim escreve o nosso Clemente: feliz quem tomou a disciplina da busca, da ciência, da filosofia, e não se lança a molestar os concidadãos nem a iníquas ações, mas estuda a ordem que não envelhece da natureza imortal, como e em que forma tudo se constituiu. Nestes homens não há jamais pensamento de vergonhosos esforços. Portanto, com razão, também Platão afirma que o que contempla as ideias viverá como um Deus entre os homens. O intelecto é o lugar das ideias, e o intelecto é Deus. Platão definiu Deus vivente entre os homens, o que contempla o Deus invisível. E no Sofista, Sócrates chamou divino o hóspede de Elea, porque hábil na especulação dialética,
tais os deuses semelhantes a hóspedes estrangeiros que frequentam as cidades. Quando a alma desentendida da geração esteja por si sozinha e se acompanha às ideias, como o corifeu de Teeteto, então o homem será como um anjo e unido a Cristo. Viverá na contemplação e observará sempre a vontade de Deus realmente, só ele sábio, enquanto os demais passam como sombra. Aqui eu já coloquei, sublinhando algumas ideias que nós vamos analisar logo. Mas olha essa ideia de aquele que entra na contemplação como um anjo unido. Essa ideia ficou muito impregnada na tradição, por exemplo, bizantina. Só para aprofundar um pouco o argumento. Pensemos na tradição bizantina grega. É interessante, por exemplo, na Itália, há a abadia de São Nilo, em Grotta Ferrata, que está muito próximo de Roma, a abadia de São Nilo, fundada no ano 1004, antes do cisma de 1054. Naquela abadia, São Nilo, há um mosaico, há um ícone, um ícone do lado, ali perto ao altar, onde está São Nilo. E São Nilo fala que o monge ele é aquele que está em paz com Deus, sempre na contemplação, em paz consigo mesmo, isto é, nessa interioridade, esse conhecimento, e logo é um anjo, porque também vive em consonância, em harmonia com os irmãos e com aqueles que vêm pedir misericórdia na abadia. Ou seja, essa relação, essas três dimensões, a relação com Deus, a relação consigo mesmo e a relação com os demais nessa misericórdia. Muito interessante esse sentido que aquele que vive nessa contemplação como um anjo, porque está unido a Cristo, é a vida do monge. Só para nós entendermos que essa reflexão clementina, alexandrina, repercute logo na tradição também monacal dos monges, na tradição bizantina grega, etc. Portanto, Deus, continua Clemente, Deus, portanto, indemonstrável, não pode ser objeto de ciência. Ao contrário, o Filho é a sabedoria, a ciência, a virtude, etc, etc. Ele é irreduzível a um definido limite, se persiga a noção de cada potência particular. Por isso, não é o Filho um enquanto um, nem múltiplo como partes, mas um como união de todas as coisas, Ele fala como um círculo de todas as potências que em um se resolvem e se unificam, etc. Ele está falando, ou seja, como buscar como buscar Deus, como buscar e como é essa realidade divina. Uma análise de alguns pontos desse texto de Clemente. Pegando o melhor do platonismo, disciplina da busca. Primeiro, na tradição platônica, ele pega pelo cristianismo. Por um lado, Deus se torna o pressuposto, mas ao mesmo tempo ele é a condição pela qual, a condição de possibilidade dessa busca do homem. Também em Santo Agostinho se vê muito isso. Deus a fé precede de algum modo, na ordem de tempo, a razão. E portanto, na ordem de necessidade, Santo Agostinho vai dizer que na ordem de necessidade está a razão, mas na ordem de tempo, a fé. É necessário dar esse assentimento à fé. O fundo é que no ser humano há pegadas de Deus, ou seja, a disciplina da busca. Quando se faz filosofia, quando se faz ciência, no fundo o homem está buscando Deus, em poucas palavras. Logo, em segundo ponto, ele fala a ordem que não envelhece. A felicidade consiste em fazer objeto da própria busca aquela ordem estável. Somente um objeto estável de busca conduz a uma condição estável de beatitude, essa estabilidade. Toda a tradição platonizante cristã entra nessa linha de uma estabilidade e, portanto, a busca de Deus significa essa contemplação, a estabilidade, essa paz, essa compenetração com o mistério. Portanto, de fato é uma via mística, é uma via profunda, que Clemente de algum modo institui, de algum modo também leva dentro da sua doutrina, da sua teologia. Terceiro lugar, o que contempla as ideias viverá como um Deus entre os homens.
O intelecto é o lugar das ideias. O intelecto é Deus. Reflexo de Clemente, cristão platonizante, ou seja, pega uma ideia de Platão. Diferente de Platão, para Clemente, quem contempla as ideias, contempla o que de mais próximo está a Deus. Portanto, contempla os pensamentos de Deus. Nisto nós encontramos que o homem é imagem e semelhança de Deus. Esse platonismo, então, de época imperial, interpretado pelos cristãos, consiste em contemplar no sentido de vida contemplativa, conhecer Deus. Portanto, viver esse mistério profundo nessa contemplação de Deus e, portanto, a contemplação do Verbo, a contemplação de Cristo. O exemplo é Cristo. E, portanto, aquele que segue Cristo de uma maneira mais estreita, mais próxima, de algum modo, está conformando-se com a finalidade a qual foi criado e, portanto, está assemelhando-se a Cristo, está reconhecendo que a sua existência está impregnada por essa busca, por esse desejo que é realmente, por isso a vida do religioso, do monge, é justamente isso. Essa é a raiz profunda da consagração, né? Enraizar a existência toda numa contemplação do Verbo, numa contemplação desse Deus feito carne também, na ideia de Clemente, mas ao mesmo tempo nessa felicidade suprema, porque o homem é um buscador eterno, um buscador constante. Sempre estamos em constante busca, mas essa busca se consuma e se realiza simplesmente quando nos deixamos encontrar por esse Deus que logicamente se revela. 3. Observará sempre a vontade de Deus. Nós lemos no Strômata. O tema da vontade de Deus é uma coisa cristã, mas Clemente não desconhece sinais desta vontade, esse sentido da vontade de Deus que aparece no Timeu de Platão, quando diz que o demiurgo quer que todas as coisas sejam símiles a ele. A bondade de Deus, produtor de Platão, quer defender por quanto possível essa perfeição na ordem produzida. Se as coisas são perfeitas, é porque de algum modo são semelhantes àquele que as fez. E, portanto, para Platão, no Timeu, nós vemos então esse querer, de algum modo, também que as coisas sejam um reflexo de que ele é esse que ao mesmo tempo que contempla as ideias, mas é essa força operativa que faz com que as coisas também existam. Há uma associação entre intelecto e vontade desde o pensamento platônico, enquanto os demais passam como sombra. Quando essa expressão de Clemente que nós lemos, passam como sombra, também é platonizante, é de um eixo platônico. É a mutabilidade das contingentes, isto é, todas as coisas são simplesmente um caminho rumo a essa perfeição, esse mundo ideal. As coisas aqui é uma sombra, tudo é uma sombra. 4. Deus é imostrável, não pode ser objeto de ciência. Aqui ele se refere a uma racionalidade discursiva, logismos, que nós já falamos na palestra passada. A natureza de Deus não se reduz a objeto de cálculo, ou seja, Deus não pode, como eu falei antes, não pode ser capturado e reduzido ao nosso intelecto. Ao mesmo tempo, a alma só pode conhecer plenamente as realidades estáveis e eternas quando for subtraída do corpo. Ou seja, aqui ainda Clemente também pega um pouco essa tradição de Platão, o corpo como uma prisão, né? A alma tem que se liberar, com a morte se libera e volta à sua plena felicidade, que é voltar ao mundo ideal. Há uma exceção nessa teoria. Plotino, contemporâneo de Orígenes, ele diz que as almas descem nos corpos só parcialmente, faculdades inferiores, enquanto nas mais nobres o intelecto permanece incardinado a Deus, ou seja, o intelecto pertence a Deus, ou seja, é o mais símile que o homem tem a Deus, esse privilégio do intelecto. Portanto, de algum modo, há uma postura um pouco mais matizada, diversa, com relação a essa questão do homem como ser racional, etc., em união também com Deus, que é Logos eterno, Logos supremo. Logo tem a questão do círculo, que fala do círculo enquanto essa perfeição em Deus mesmo, né, que no texto de Clemente. Esse círculo
porque o círculo indica justamente essa perfeição, é a perfeição. E essa perfeição que, logicamente, é comunhão, né? É relação. Não em vão, se nós pudermos aprofundar e comparar um pouco, pensemos no canto 33 do Paraíso de Dante Alighieri, muitos séculos depois. Ele fala de círculos concêntricos e um deles manchado de sangue. Isto é, a encarnação é o Filho que morre, é o Filho que dá a vida para que nós voltemos ao Pai, nessa exitus reditus, nessa saída e retorno, né, da economia, da encarnação, né? Economia salvífica. E esse círculo é o amor, é a relação Pai, Filho e Espírito Santo, e isso é a profundidade desse Logos também clementino. Vejamos então a teologia do Logos no pensamento de Clemente. Como Clemente então aborda esse Logos? No Stromata ele diz: o Logos do Pai do Universo não é esta nossa razão que se expressa em palavras, mas é sabedoria e bondade absolutamente manifestada em Deus, e respectivamente potência dominadora de tudo, perfeitamente divina, verdadeiramente divina, compreensível também a quem não o confessa, vontade onipotente. Ou seja, fala, há uma inteligibilidade do Logos, inclusive para quem não confessa ou não crê que ele é o verdadeiro Deus. Ligados ao corpo terreno, percebemos que as coisas sensíveis através do corpo, enquanto que as inteligíveis as apreendemos somente com a faculdade racional. Por isso, se alguém espera poder compreender tudo mediante os sentidos, aberra longe da verdade. Em poucas palavras, Clemente está dizendo no Stromata, que é esse texto que nós falávamos que era para os seus discípulos, ele está dizendo, se alguém quiser entender com profundidade tudo através dos sentidos, indo contra um pouco o empirismo, né? Tudo, a verdade absoluta é aquilo que passa pelos sentidos, que é compreensível. Não, ele diz, há uma busca de Deus que vai além, muito além dessa compreensão, inclusive sensorial, empírica, e portanto há uma dimensão espiritual, porque na teologia alexandrina é importante, de fato, se nós pegarmos no conceito de teologia como de cristologia, eles insistem muito na divindade, a divindade de Cristo, e portanto também dentro do aspecto ascético da vida cristã, a escola alexandrina vai insistir também na dimensão espiritual, vai insistir nessa dimensão mais elevada, né? Se nós formos na dimensão exegética, que nós veremos também, é a dimensão alegórica, muito que vai além da literal ou da simplesmente moral, né? Essas são as características base da escola alexandrina, e Clemente é fruto dessa escola, né? Dessa escola alexandrina. Análise de que nós falamos até aqui encontramos então novamente a questão do Logos imanente, Logos proferido, seja na consideração de Deus, seja no ser humano como imagem e semelhança de Deus. Este tema clementino está presente já em Filão de Alexandria, que nós falamos, e São Justino Mártir. Na linha de São Justino, também Clemente assume a ideia de furta Grecorum. Furta Grecorum significa que o melhor da filosofia grega pertence aos cristãos. Essa expressão é uma expressão clássica, seja na patrologia, como a história dos padres e do desenvolvimento teológico, seja também na patrística. A furta Grecorum é isso. O melhor da filosofia pega pelos cristãos, e esse breve trecho do Stroma tem um exemplo disso, né? Que diz, expomos no Stromata que os filósofos gregos são conhecidos como ladrões, porque pegaram de Moisés e dos profetas as suas principais doutrinas, sem espírito de gratidão. Isto é, ademais são ingratos, porque pegaram essas verdades e fizeram suas, pensando então a furta Grecorum, o roubo dos gregos dessa verdade, desse logos, desse sentido do logos, da verdade que já existia, etc, etc, né? Nós voltamos em temas já que em Justino já encontrávamos, mas em Clemente pegam outros matizes também, como nós estamos vendo. Qual é a percepção filosófico-teológica de São Clemente, então, com relação ao logos?
Vejamos então no estrômato o que ele diz. O Logos se explicou como causa da criação. Portanto, foi gerado. Quando o Logos se fez carne para se tornar visível. Ora, o justo fará uma busca de amor. De amor. E nesta busca será afortunado, porque se diz, a quem bate, a porta lhe será aberta. Pedi e vos será dado. Comentando um pouco esse trecho do estrômata de Clemente, aparece já a novidade, o amor, a busca que implica amar. O ágape é sempre motor da busca. Isso está nos ensinando Clemente nessa busca do Logos. A pesquisa em qualquer campo da nossa vida não é só uma questão do intelecto. Isso nós fazemos experiência constantemente. Aquela frase, ninguém ama o que não conhece, mas o contrário também é verdade, ninguém conhece o que não ama. O amor é importante, o amor é o sentido. Clemente, nesse texto, está dizendo, o Logos que se faz carne é amor. O homem, quando quer buscar essa verdade, esse Logos, ele também, o seu fundamento é esse amor. Busca de amor, portanto, uma busca impregnada desse ágape, é o motor dessa busca. No simpósio de Platão, o eros que causa curiosidade e atração já é um bom começo de conhecimento. Mas só o ágape sublima e aperfeiçoa o eros. É muito claro isso na Deus Caritas Est, de Bento XVI. O amor carnal sempre contém um matiz de aquisição, isto é, de posse. Mas o ágape é difusivo. O ágape cristão, isto é, a gnose cristã de algum modo, o conhecimento de Cristo, esse ágape é difusivo. O amor, então, na ideia clementina, falando desse Logos nosso, como participação ao Logos de Deus, é um instrumento de conhecimento, e o conhecimento é correspondente ao amor. Isto é, Clemente, de algum modo, vai antecipando algum ar já agostiniano, né? Porque é essa questão do amor, do Logos, conhecer esse conhecimento de Deus, que é uma razão, que é uma verdade, ao mesmo tempo é uma verdade que não esmaga, mas uma verdade que nos abraça, que nos envolve. Isso é o amor de Deus, esse amor infinito. Deus, talvez a frase que mexe com toda a estrutura do pensamento pagão, do pensamento antigo, e quem sabe a frase que mexe com as estruturas da nossa época, essa frase da primeira carta de João: Deus é amor. Deus é amor. E essa é uma encíclica famosíssima do Bento XVI. Mas ao mesmo tempo, como essa frase tão simples, mas de uma profundeza, de um abismo quase infinito, nos leva a considerar que também nós, quando buscamos, quando queremos conhecer, de que serve se no fundo não há esse amor? O conhecimento de Deus, o conhecimento das Escrituras, o conhecimento da teologia, esse congresso que estamos fazendo, esses aprofundamentos, se não chegar nesse amor infinito de Deus, com o nosso amor finito que busca o infinito, de que serve? De fato, Agostinho, estou mencionando tanto Agostinho, mas que logo Agostinho sublima tantas coisas desses precedentes, né? Mas Santo Agostinho fala, o conhecimento que não é amor se torna tristeza, a tristeza da alma. Portanto, Clemente já no estrômata dá esse sentido de amor ao conhecimento, à busca do Logos, da razão, da verdade, esse intelecto humano que busca, mas busca de amor insaciável em todas as coisas. Continua ele no estrômata. Outra terminologia, outro termo muito importante na tradição alexandrina, e que logo tem a sua influência em Evagro-Pontigo, toda essa mística, essa espiritualidade oriental. Depois dos pequenos mistérios, que contêm, por assim dizer, o fundamento da doutrina, da preparação aos futuros grandes mistérios, logo precisamente os grandes mistérios com respeito a toda a vida. E aqui não há nada mais para aprender, mas para contemplar e meditar profundamente sobre a natureza e sobre a realidade. Podemos alcançar a fase da purificação mediante a confissão, a da contemplação em subida, mediante a análise,
rumo à inteligência primeira, o Logos. Começa-se com a análise dos seres que estão submetidos, abstraindo as qualidades físicas, despojando a dimensão profundamente, logo em largueza e logo em longitude. O ponto permanece na unidade. Por assim dizer, essa conserva ainda uma posição. Se atiramos da posição, chega-se ao conceito de unidade. Se logo, abstraindo de todas as qualidades inerentes aos corpos e as assim chamadas realidades incorpóreas, lançamo-nos na grandeza de Cristo, e daqui procedemos em santidade de vida rumo ao abismo, onde poderemos de algum modo alcançar a inteligência do Onipotente, conhecendo não o que é, mas o que não é. Maravilhoso. Ou seja, esse final é uma teologia de via negativa. Ou seja, Santo Agostinho também realiza isso. Indo pelas criaturas, vemos o que não é Deus, não é Deus, não é Deus, e chega ao que é. O que é o fundamento do ser, esse Êxodo 3,14 que nós falávamos antes. Mas, ao mesmo tempo, vamos no que interessa, a purificação. Esse termo da purificar, ou seja, a inteligência humana, finita, parcial, tem que passar por essa purificação para chegar para subir a césio. Nós estamos falando de um esquema cético alexandrino, onde o conhecimento do Logos, onde a capacidade de se comunicar, de entrar em relação com essa verdade de Deus, implica uma subida, uma análise constante, mas sempre abstraindo-se da realidade e abstraindo-se da realidade, saindo dessa realidade para chegar ao mistério de Deus, para de algum modo tocar esse mistério, o qual a inteligência chega num determinado ponto, mas não pode abraçar, ou seja, abranger profundamente esse Logos eterno. É isso que está nos dizendo Clemente de Alexandria. Está nos ensinando o caminho da sese, da purificação do intelecto, da purificação da nossa vida, também da retidão moral, porque tudo vai ligado. E aí é onde ele chega a essa... Logo, nós lendo Stromata, vendo que esse caminho de via negativo, que não é, passa do que não é São João da Cruz. Quando São João da Cruz, nos seus poemas, fala: se quiseres chegar a ser tudo, queira ser nada. Ou seja, passa por uma via de purificação. E isso serve para a nossa vida cristã. Esses autores, o que nós acabamos de ler em Clemente, quanto sentido tem, relacionando com São João da Cruz, com os místicos, com os santos, quanto sentido tem na nossa vida cristã, que é a purificação, os momentos de cruz, os momentos de maior sofrimento que todos nós passamos, todos. Esses são os momentos onde nós podemos tocar, pelo menos uma faísca dessa sarça que não se consome, dessa sarça ardente de Deus na nossa vida, na nossa existência, e onde nós experimentamos que Ele não somente é, mas que Ele existe, porque eu sou aquele que existe, eu sou o fundamento de toda a existência, e portanto a purificação, o caminho da sese passa por aí. Esse é um aprofundamento belíssimo que nós podemos refletir, pensar e levar também para a nossa espiritualidade. Olhem só como os padres da igreja nos levam a essas considerações teológicas, ascéticas, mas ao mesmo tempo de uma riqueza insondável para a espiritualidade cristã. São Clemente, junto com São Justino, sustenta também a inversão entre Deus e as ideias, ou seja, a ideia se torna o produto da inteligência de Deus. Ou seja, não somente um objeto autônomo, a ideia não é a ideia platônica em si. O Logos tem uma função mediadora, seja como sede em que se encontram as ideias, seja como verbo que se encarna em mediação com o mundo criado. Portanto, o Filho, o Verbo encarnado, que é o Logos do Pai, é essa palavra, é essa ideia eterna. É o Pai dizendo sempre o meu filho, filho, meu amado, meu filho amado, e o Filho devolvendo ao Pai, Abá, Abá. Essa é a realidade desse Logos, que não é somente uma ideia separada, que se contempla, pensamento que se contempla como Aristóteles pensava, mas ou uma ideia aí, né? Não, mas essa ideia, ela é eternamente gerada do Pai. O Pai é gerar eternamente o Filho é devolver ao Pai, na obediência, tudo. E isso é a teologia, essa digamos,
a sublimação do pensamento platônico no melhor do pensamento platônico com a revelação divina, com o Logos eterno de Deus, com o Logos revelado na Sagrada Escritura. Os cristãos, e São Clemente é uma mostra disso, acreditam na tese platônica, conforme a qual as últimas verdades são algo que escreve na alma e não sobre um código ou sobre um pergaminho, ou seja, a verdade de que existe um Logos não está somente num código, num escrito, mas por isso que Jesus fala no Evangelho: eu vos darei um coração de carne, não, escreverei a minha lei não em pedras, mas num coração de carne. E quando perguntam qual é o maior dos mandamentos, amar a Deus, amar o próximo. Porque, pensem bem, quando ele fala amar a Deus, amar o próximo, o Logos de Deus abre a sua boca para dizer o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O maior dos mandamentos, diante daquela pergunta, né? É o Filho que está falando que o amor sublime é amar o próximo como a si mesmo. Porque o Filho tem experiência, o Filho, fala Jesus Cristo, o Logos eterno, o Logos encarnado. Ele tem experiência do que é amar o outro como a si mesmo. Porque o que é a Santíssima Trindade senão uma comunhão de amor? O Pai que ama o Filho que ama o Pai, o Espírito entre os dois, o Espírito que não fala jamais de si, mas do Pai e do Filho, e o amor é ali, aquela pericóresis, a pericóresis que é justamente compenetração de três pessoas no amor, né? E portanto, quando Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é porque ele mesmo faz a experiência de amar. Ele é amar o Pai. Amando o Pai, ele se ama. E é sentido, esse amor do Pai é comunhão, ou seja, é a comunhão. A comunhão significa que é um olhar ao outro. O Pai fala ao Filho, o Filho fala ao Pai, e o Espírito não fala jamais de si mesmo, mas fala Pai e Filho, faz com que o amor resplandeça intratrinitariamente. E isso, o fundamento dos mandamentos, o maior mandamento que é o amor, que Jesus nos indica, que Jesus nos ordena, está fundamentado numa experiência trinitária. Porque amar a Deus e amar o próximo, ele mesmo tem a experiência, porque na Trindade ele não se ama a si mesmo, ele ama outra pessoa, o Pai ama outra pessoa, o Filho, é amor entre pessoas divinas, uma comunhão eterna. E por isso, quando nos convida a amar, ele está dizendo, Jesus está simplesmente dizendo para você e para mim, amar significa entrar no mistério trinitário, fundamento da nossa fé. E por isso entender que e Clemente nos faz entender isso, está escrito na alma, não num código, não num pergaminho, o amor. Ademais, a filosofia platônica era mais próxima a essa verdade. Portanto, na Idade Média existia aquele famoso refrão, amicus Plato, sed magis amica veritatis. Ou seja, amigo Platão, mas muito maior a amiga verdade. Portanto, buscar essa verdade, essa contínua verdade, que já Clemente nos seus escritos e no Stromata nos revela de algum modo também a nós. Os três. Agora, entramos no outro ponto. O ponto é agora o Pedagogo, a outra grande obra clementina. Os 3 livros do Pedagogo estão dirigidos a cristãos incipientes, ou seja, novatos que estão recém-chegados na fé, como crianças na fé. Cristo é o divino pedagogo. O primeiro fala de argumentos gerais. Vai contra os gnósticos, contra os marcionitas, da seita do Marcião, do herege, que nós já falamos anteriormente. Os outros 2 livros tratam problemas de moral, portanto, como comer, beber, vestir, comportamento, é muito mais comportamento ético, moral. E é como nós falamos, uma continuação do protético. São Clemente, aí nessa obra do Pedagogo, ele descreve a triple ação do Logos divino sobre os homens. O Logos é protético, porque convida à salvação, exorta à salvação. O Logos é pedagogo, porque ensina a viver retamente. O Logos, Cristo, é mestre, porque instrui rumo ao aprofundamento e conhecimento da verdade. Ou seja, há uma lógica interna na obra clementina, com a questão do Logos Cristo, Logos encarnado, obviamente, mas sempre com essa especificidade de exortar, ensinar
instruir, exortar, né? Ou seja, Cristo mesmo exerce a triamúnera. Cristo mesmo exerce os 3 poderes, as 3 funções. Convida à salvação, por isso santifica, quer que todos cheguem à santidade. Ensina, munus docendi, Cristo logos, pedagogo, ensina. Mestre, instrui rumo à verdade. Portanto, esse munus sanctificandi, docendi, e portanto também regende, esse mestre que rege, que sabe conduzir, que sabe levar adiante, que sabe conduzir ao aprofundamento dessa verdade, ou seja, os 3, essa triamúnera está dentro desse Logos eterno. Portanto, Cristo, a obra clementina tem esse sentido de um Logos eterno que é exortativo a essa salvação. É pedagogo porque ensina a viver retamente. E é mestre porque nos orienta, nos leva a esse conhecimento da verdade. Então, tem essa lógica interna clementina. É muito próximo o seu pensamento ao Filão de Alexandria, Justino, a questão do Logos, historizado e humanizado em Cristo, a função mediadora do Logos criador, etc. A questão da purificação da alma, como nós já falamos, libertação, subida, ascese, iluminada pelo Logos, guiada pelo Mestre Cristo, num maior aprofundamento da Escritura, despoja-se gradualmente da corporeidade, das paixões, importantíssimo esse desapego das paixões, e sobe dentro do limite do homem, da multiplicidade do real, essa simplicidade e impassibilidade de Deus. Alguns trechos claves da ação do Logos, o que o Logos faz na vida cristã, especialmente na vida sacramental. Breves fragmentos do pedagogo, mas que são interessantes. Primeiro, isto é beber o sangue de Cristo, participar da incorruptibilidade do Senhor, e força, esris, do Logos, é o espírito, pneuma, como o sangue da carne. Interessante como essa dimensão sacramental, a Eucaristia, o Logos, Cristo mesmo que está aí, né, no sacramento da Eucaristia, e participar dessa incorruptibilidade do Senhor. A alma, o cristão, quando se aproxima ao Senhor, está dizendo Clemente, se participa desse Logos, que é força, espírito, pneuma, como sangue da carne. Ou seja, o que vivifica a carne, o sangue vivo, o sangue que está bombeando, que está nessa atividade. É interessante, por exemplo, um pequeno aprofundamento. Se nós pensarmos na liturgia bizantina, nós, na liturgia romana, quando nas oferendas se apresenta, antes de apresentar o vinho, se coloca uma gota de água dentro do vinho, né? E é normal, é a humanidade, Cristo que assume a nossa humanidade e tal, etc. Na liturgia bizantina, depois da consagração, depois das anáforas, já depois, antes da comunhão, inclusive antes da comunhão, um diácono se aproxima do altar levando água quente. E ele, o diácono, despeja dentro do cálice, do sangue de Cristo, uma gota da água quente. Por que água quente? Porque é sangue de um vivo, é sangue de um ressuscitado, morto e ressuscitado. E por isso, essa água, que o Espírito também é representado na água, espírito que dá vida, que anima. Então, toda essa dimensão sacramental, simbólica, os símbolos são importantes, os gestos, toda essa matéria, esse sentido também da matéria, que nós não somos maniqueus para nada, a matéria também criada por Deus, porque o Verbo se fez carne, é uma dimensão, uma via, um caminho para que nós possamos entender melhor e com maior proveito o mistério. Sacramento, Cristo, essa força do cristão, a Eucaristia. Mistura de ambos é o Senhor, nutrimento dos pequenos. O Senhor é Espírito e Logos. O nutrimento, ou seja, o Senhor Jesus, isto é o Logos de Deus, o Espírito encarnado, carne celeste santificada. Lembrem-se do leite, Cristo, o Logos é o leite que nutre, que alimenta nós crianças, nós que somos crianças conduzidas pelo pedagogo na fé.
Terceiro, um só Pai do universo, um só Logos do universo e um só Espírito Santo, em todas partes o mesmo, Tô. Ou seja, essa multiplicidade no sentido as três pessoas divinas, mas na unidade. Se fala, na teologia também posterior, se fala da unidade da Trindade, e a Trindade dentro dessa unidade é essencial. Importantíssimo essas considerações sacramentais e também trinitárias dogmáticas. Clemente considera esse pedagogo Cristo, esse Logos, no sentido pleno, relacionando também com a vida da igreja, os sacramentos e essa ascese cristã, essa purificação, essa busca de Deus por parte da pessoa que crê. O texto, agora nós vamos falar então de uma outra obra clementina, que é Quis Dives Salvetur. O tema central dessa obra ela é a conversão e a salvação. Mas ela traz consigo coisas maravilhosas que espero em poucos minutos poder transmitir aqui. O texto grego do QDS, para resumir, eu vou me referir ao Quid Dives Salvetur, que rico pode se salvar, com QDS. Foi transmitido por 2 manuscritos. Aqui um pouco de história, história da obra. Existem o Codex Escorialensis do Escorial, na Espanha, que é o mais antigo, e o Codex Vaticanus Grecus, que copiou do Escorialensis. Há toda uma história da viagem desse texto e também de um pouco dos prejuízos, porque há um texto, um pergaminho que viaja a tantos lugares numa época e por séculos também se deteriora, né? Então nós vamos encontrar na obra dessa obra de Clemente, como em algumas outras, que às vezes o texto está incompleto, faltam palavras, porque justamente com intempérie, com várias coisas que acontecem, os textos naquela época eram tão frágeis. E pensemos que o papiro é muito mais frágil que o pergaminho. O pergaminho é muito mais resistente, aliás, você podia escrever dos dois lados. Um papiro, por exemplo, se alguém tiver a oportunidade de ver um papiro, o papiro não se costumava escrever dos dois lados, se escrevia somente de um lado, porque como era todo entrelaçado, a maneira de entrelaçar o papiro, por um lado se podia escrever bem, mas por outro não era, porque estava tecido, feito de uma maneira contrária. O pergaminho, de algum modo, não, o pergaminho é mais resistente, mais duro, né? Toda essa questão que se ocupa, né, sobre os manuscritos é interessante. Mas vamos concentrar-nos aqui nessa obra maravilhosa. Em ambos manuscritos há algumas lacunas, nós já falamos, quando não cortes até longos, dentro do texto. Várias edições foram feitas do QDS, como por exemplo o texto publicado por Ghisleri, no século XVI, XVII. O título em grego, Tis ho soxomenos plusios, que rico pode se salvar, foi atestado por Eusébio de Cesareia, que cita essa obra clementina na História Eclesiástica, aí tem a referência. Foi também citada por São Jerônimo, Máximo Confessor, Giorgio Cincello, Fócio, uma obra muito conhecida de Clemente. São Jerônimo traduziu o título Quis nam dives illecite qui salvetur. No Ghisleri, nós vamos encontrar Quicit dives qui salvetur. Já depois o Mini, né, adaptou e pegou o Clementes Alexandrini Liber Quis Dives Salvetur, até que ficou Quis Dives Salvetur. Nas traduções e nas versões, nas edições, por exemplo, da Chives, etc. São das várias edições que se fizeram dessa obra. Essa é um pouco de história, mas muito por em cima, né? Aqui não é o lugar para entrar em detalhes da história da obra. Mas é interessante todo esse caminho, né? Por muito tempo foi considerado uma homilia, mas os estudos recentes, considerando seja a disposição da matéria como dos argumentos dessa obra,
trata-se de um verdadeiro tratado exegético soteriológico. Portanto, é um tratado. De fato, está trabalhando nesse texto um professor nosso lá em Roma, Matteo Manfrinotti, um padre Matteo Manfrinotti. Ele aprofundou e investiga muito sobre essa obra, está querendo fazer uma edição até mais detalhada, com toda uma riqueza aí interessante sobre essa obra. Então, continuam trabalhando sobre ela, e sobretudo dentro das lacunas, das partes que não há, onde não encontra o sentido do texto, do texto. Mas tudo bem. É de gênero demonstrativo ou epidítico a obra do QDS, e está estruturada assim: um exórdio, uma exposição, uma preposição, uma argumentação e um epílogo, né? O desenvolvimento exegético da obra se baseia no Evangelho. Marcos 10, 17 e 31 é o encontro de Jesus com o jovem rico. Mas o que rege toda a reflexão de Clemente é a preocupação dos discípulos. Portanto, a pergunta que rege toda a obra, já com o tempo vocês peguem a obra, leiam com mais calma, é: quem pode se salvar? Quem pode se salvar? Essa é a preocupação de fundo de toda a obra e dos discípulos, como nós lemos no Evangelho. E, portanto, Clemente, no corpo do texto, ele desenvolve as grandes frases, né, de Jesus. Se queres ser perfeito, só uma coisa te falta, vende o que tens, vem e segue-me. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Ou seja, toda a argumentação, a proposição, a argumentação, ele faz em base às respostas, essa palavra que sai da boca da palavra do Logos de Cristo. O exórdio é já muito revelador, porque Clemente não fica simplesmente na preocupação de se um rico se salva ou não. E essa é a grandiosidade da Clementina e, portanto, da escola alexandrina. Eleva o discurso. Ele quer demonstrar que o que é perante um coração desapegado dos bens materiais, embora seja um rico, a salvação é possível. Ou seja, até mesmo para um rico a salvação é possível se está desapegado. O importante é não se desesperar da salvação. Vigiar sobretudo as paixões, pois a rejeição da salvação parte, sobretudo, das paixões, ou seja, não impede a salvação do homem o externo, os bens materiais. O que impede é as paixões humanas, segundo Clemente, o apego aos bens materiais. E isso é um discurso de suma transcendência dentro da teologia clementina. Clemente, portanto, não está desprezando os bens materiais, mas está exortando, com base na Sagrada Escritura, a depositar o coração nos bens eternos. Buscai as coisas do alto, São Paulo. A sua argumentação não carece de semelhanças e de alusões a textos clássicos, platônicos ou de matiz platônico. Nós vamos ver isso em alguns fragmentos brevemente. Ele se serve de toda essa dimensão moral, também de uma maneira antropológica de Platão, né? Mas buscando elevar, porque o Evangelho, a verdade de Cristo eleva o que há de melhor no homem, o que há de melhor na filosofia, o que há de melhor na racionalidade, na cultura, no pensamento. E Clemente faz esse exercício, faz isso. E agora, nesse exórdio, ele já sabe onde tem que ir. Não é o rico não se condena porque ele tem mais, mas é o apego. Ele tem que ordenar as suas paixões, viver conforme o Logos, viver conforme Cristo. Essa é a chave clementina. O exórdio já coloca, de algum modo, a problemática e como Clemente quer conduzir o seu tratado, a sua homilia, considerado por alguns homilia. Aí tem o texto grego, leio como ele começa. Os que homenageiam discursos encomiásticos aos ricos, na minha opinião, deveriam ser considerados justamente não só bajuladores e servis, dado que se preocupam em dar de graça coisas que de graça estão privadas, mas também são ímpios e insidiosos.
Ímpios porque descuidam de louvar e glorificar a Deus, somente perfeito e bom, de quem todas as coisas e por meio do qual todas as coisas e ao qual todas as coisas atribuem o privilégio disto a homens permissivos. Aqui existe uma lacuna, se vocês virem o texto grego, não há a palavra. Então os estudiosos estão tentando dar um sentido, né, a várias partes. Não paro aqui nesse detalhe, porque não é objeto dessa palestra. Mas diz que na sua vida se enchem de barro, sujando a sua própria cabeça, que deverá ser colocada sob o juízo de Deus. Aqui faço comentário nisso que diz Clemente. A cabeça que deve ser colocada sob o juízo de Deus. Isto é, ele está dizendo homens que se deixam levar pela irracionalidade, pela falta de sentido, o pecado. O que é o pecado? O pecado é o ofuscamento, é essa ofuscação da inteligência, e portanto dessa participação ao Logos, à razão de Deus. O pecado é quando nós já não distinguimos o bem do mal. É quando entra em nós essa mentira desde o início, né? Que Deus diz isso, mas você colocar a dúvida, essa inteligência que entra nas trevas da dúvida. E, portanto, esses que se deixam levar pelas paixões e pelos insidiosos, diz Clemente, que sujam a própria cabeça com o barro, ou seja, a cabeça que é a parte mais alta do corpo, que tende, isso na doutrina agostiniana é interessante, o homem ereto, o homem que está sempre em tensão ao céu, esse homem que peca é o que desce a cabeça até o barro, até essa sujeira, e essa é a ideia clementina. Deverá ser colocada sob o juízo de Deus. E sob o juízo de Deus, a tua cabeça, meu filho, como vai estar? Suja de barro, de pecado, ali onde as paixões se deixam, a palavra forte que se atribui, que se deixa enganar, que se deixa enrolar pelo barro, né? Embarrar totalmente, cheio de barro, cheio de sujeira, cheio de pecado. Essa é a sua cabeça que você quer colocar diante de Deus no dia do juízo? Exortação forte de Clemente. E agora, ao contrário, insidiosos, porque se bem a opulência mesma seja por si própria suficiente para orgulhecer as almas dos que a possuem e corromper e afastá-las do caminho através do qual é preciso conseguir a salvação, os que se desorientam a demais as mentes dos ricos, ou seja, aqueles que falam, vocês não vão se salvar, excitando-os com prazeres de louvores desmedidos, empurrando-os a desprezar absolutamente todos os bens, com exceção da riqueza, a motivo da qual são admirados, acrescentando, segundo o ditado, fogo ao fogo, derramando orgulho sobre orgulho e pondo uma carga ainda mais pesada à mole da riqueza, por si só pesada, que seria necessário amputar e cortar como mal perigoso e mortal, de fato, para que se enaltece e se torne orgulhoso, vai em direção contrária, vai para baixo, rumo à queda, como ensina a palavra divina. Isto é, ai daqueles insidiosos e aqueles que se deixam desesperar da salvação pelos bens, por entrar nesse pecado de apego aos bens materiais. Essa é a colocação de Clemente com relação, já no início do exórdio da obra do tratado. Há perigo que o motivo pelo qual uma salvação pareça mais difícil para os ricos que para os que entre os homens não têm bens, não seja fácil de compreender, aliás, pareceria escuro. De fato, os que escutam a voz do Senhor assim como é, e ao alcance de todos, isto é, que é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entre no reino dos céus, desesperando de si próprios como se não se salvassem, abandonando-se totalmente ao mundo e apegados à vida daqui embaixo, como a única vida que resta, que atualidade essas palavras, afastaram-se ainda mais da vida lá do alto e não se perguntaram mais nem de quais ricos fala o Senhor e mestre pedagogo, nem de como o que é impossível aos homens se torne possível. Outros, pelo contrário, não predispuseram a preparação necessária para conseguir as coisas esperadas. Clemente é pastor. Sabe que tem que dirigir-se aos alexandrinos, a uma sociedade que naquela época era bem de vida, muita gente vivia muito bem, e talvez existia esse materialismo. Hoje falando de materialismo, Alexandria era um porto riquíssimo, ali passava comerciantes, era uma coisa
com certeza de muito dinheiro que circulava, de muita gente que tinha com que viver e se deixava levar pelos bens, pela vida fácil, pelas comodidades. E Clemente está dizendo, ai desses que já se desesperaram da salvação, e por isso escrevo essa obra, por isso quero que se salvem, quero que encontrem o sentido pelo qual fazem as coisas, pelo qual têm as coisas, etc. É rica essa exortação de Clemente e é atual para nós. Qual é, então, o segundo passo dentro dessa obra, o critério hermenêutico, exegético de Clemente para escrever, então, essa obra? Está escrito no Evangelho, segundo Marcos, mas também nos outros evangelhos, que resultariam concordantes. Certamente varia pouco nas palavras pontuais, mas todas demonstram a mesma consonância de doutrina. Aqui está a chave de método. É preciso ser consciente, sem dúvida, que o Salvador nada ensina aos seus, senão à maneira dos homens, mas tudo conforme a divina e mística sabedoria, para que não se entendam conforme a carne as coisas ditas, mas para que se examinem e se aprenda, através de uma adequada busca e compreensão, o significado escondido nelas. O critério é o critério da hermenêutica exegético alexandrino, espiritual. Temáticas constitutivas, então, dessa obra: a correta inteligência da Sagrada Escritura como fruto de uma adequada exegese, porque a finalidade é transmitir uma clave de leitura para a salvação. Essa é, especialmente para a conversão, porque para salvar-se é necessário se converter. É o fundamento, a conversão é importante. Desespero, esperança da salvação, segunda ideia. Há um desespero e uma esperança da salvação. O homem, portanto, tem que se libertar das paixões. Takremata, essa palavra-chave na obra clementina. Um dos pontos fundamentais da obra é a conversão. É isso que Clemente busca. É isso que Clemente, o fundo de toda a obra é ir de uma condição de passionabilidade rumo à impassionabilidade. Clemente, neste período, como Irineu, Eusébio, tantos outros, ele também é testemunho desse processo da canonicidade dos textos sagrados, dos evangelhos. Por isso que ele fala, alguns estão escritos assim, mais ou menos assim. Por isso que ele dá essa notícia que nós acabamos de ler. Por quê? Porque justamente está formando o cânon ainda, nessa época. Ele dá mostra, ao mesmo tempo, de um conhecimento profundo de todos os evangelhos, portanto, da Escritura. O termo mística de Clemente tem sido estudado por tantos. O que a pergunta, então, é? Eu até sublinhei ali, mística divina, mística sabedoria. O que Clemente entende com o termo mística, ao dar o critério dessa exegese? Vejamos. Trata-se de uma alusão a uma purificação moral, que nós falamos antes. Para Clemente, como para a escola alexandrina, ela é indispensável para aceder a essa fisiologia que possibilite tal acesso, ou seja, a base. Portanto, trata-se desse esquema clássico oriental, fundamental, em Evagrio Pôntico, que é prática, física, teologia, ou São Basílio, que dá como critério, ponto de partida para essa ascese, para essa purificação, a exousia, a autoridade. A autoridade é Cristo, é o seu evangelho. A moral de Clemente está condicionada pelo estoicismo. Não esqueçamos, em extrema síntese, a condição do mysterium é a condição daquele que é capaz de chegar no mundo da contemplação, como nós falávamos. Portanto, a teologia oriental, portanto, não é para nada um cúmulo de ideias, não é intelectual, mas não estou falando que é irracional, mas é, antes de tudo, relacional. Somente a contemplação performante nutre e aperfeiçoa o livre-arbítrio do homem para seguir no discernimento e assim possa escolher sempre o bem. Dimensão prática, ética. Agora, a gnose para Clemente é uma relação, é uma homilia, é uma conversa onde o Logos fala ao homem, e assim a oração não é ponto de partida, mas é ponto de chegada da alma que busca o Senhor. É interessante isso, como nessa tradição alexandrina, a oração não é ponto de partida, entrar em conta é o ponto de chegada, a contemplação é o diálogo da alma com o Senhor, portanto dessa purificação, desse caminho, dessa ascese, e portanto desse desapego dos bens
com os olhos colocados naquele que é o Logos, naquele que é a verdade. É toda uma filosofia, uma espiritualidade oriental, uma alexandrina, que está radicada nesses textos já da época patrística. Vamos entrar agora no epílogo. Deixo todo o corpo da obra porque é muito extenso, já dei mais ou menos uma ideia do que fala. O epílogo é formidável, porque dá um exemplo, um modelo. O modelo do jovem bandido. É um complemento, de algum modo, da narração de Marcos, o modelo de esperança. Por que eu digo isto? Porque Clemente pega esse trecho do Evangelho, onde tudo termina como muito triste. Parece uma tragédia, porque o jovem foi embora, tinha muitos bens e foi embora triste. Ou seja, termina como uma frustração, como dizendo... E Jesus também, os apóstolos ficam como, nossa, mas um jovem tão bom, tão... como dizendo, mas será que existe uma conversão? Será que ainda existe uma esperança? Essa é a pergunta quando a gente escuta essa narração do jovem rico, né? Então Clemente, ele é genial, porque ele fala, não, há uma esperança, porque ele quer mostrar que Cristo é a esperança, o Logos é a esperança. Ele quer dizer para os alexandrinos e também para nós hoje que estamos nesse congresso, que há uma esperança. E por isso no epílogo ele lembra essa história, põe essa história no final para complementar um pouco, dizer, nem tudo está perdido, há uma esperança. E coloca a história do jovem bandido, que nós vamos ver. No fundo, o exemplo quer mostrar um processo de conversão, que é o elemento fundamental para a salvação. Jesus, sim, estamos pelo batismo, Deus quer que todos se salvem, mas aquele que te criou sem ti não te salvará sem ti, Santo Agostinho. Agora a conversão é um tema que nós temos que realmente falar nos nossos dias. Deus é misericórdia, a misericórdia existe. Dentro da obra clementina, a misericórdia é essa nota também fundamental, se vocês lerem a obra, o tratado. Mas a conversão também é um elemento indispensável. 3 passos, Clemente, né? Arrependimento, conversão, perdão, salvação. Essa é a lógica do tratado. Arrependimento e da história do jovem que nós vamos ver. O tom é parenético, fecha com precisão o tratado. Contudo, nos manuscritos do Codex Escorialensis e Codex Vaticanus há um grande problema porque há várias partes da narração que estão recortadas. Mas isso é um dado interessante, mas não vamos quebrar aqui o discurso. Essa história, São Clemente conclui um grande tratado sobre a conversão, a misericórdia e a salvação. O ensinamento de São Clemente passa entre o jovem rico e o jovem bandido, com vários elementos existenciais e soteriológicos. Por isso a narração assume uma função paradigmática. E isso é um modelo, é um verdadeiro exemplo dentro desse epílogo. Narremos brevemente, vamos ver o texto e eu comento o texto de algum modo, na medida que possa ser útil. Fechamos. Para que tu, que realmente te converteste, possas confiar no fato que te resta uma esperança suficiente de salvação, como dizendo, aquele jovem rico, para ele também teve uma esperança suficiente de salvação. Nem tudo estava perdido. Escuta um conto que não é precisamente um conto, mython, diz o texto grego, né? Mas é um conto que circulava, mas não é só um conto, porque Clemente fala, é uma verdadeira história entregue e custodiada na memória com relação ao apóstolo João. Quando morreu o tirano, ele se retirou da ilha de Pátimos rumo a Éfeso, o apóstolo João. Ia ali para levar conforto também nas terras próximas dos pagãos, para nomear bispos, para colocar ordem em igrejas inteiras, para receber uma só das heranças indicadas pelo Espírito. Chegou numa daquelas cidades não muito longe, da qual alguns dizem o nome, depois de ter confortado os irmãos. Ocupou-se do bispo que guiava todos, e tendo visto um moço de corpo robusto, de agradável aspecto e de espírito generoso, disse:
confio a você este rapaz com toda a solicitude diante da igreja e tendo Cristo como testemunha. Ele aceitou e fez as suas promessas, e João repetiu as mesmas palavras e invocou as testemunhas. Aqui nós já vemos então como há uma esperança suficiente de salvação. E João que disse, esse rapaz, como querendo complementar, deixar essa balança entre aquele que foi embora, mas esse tem salvação. Esse, confio a solicitude desse. Cuide desse. Aceitou e começou esse processo. Ou seja, como também aqui nós vemos a dimensão da audácia apostólica. É o que falta no nosso... Hoje nós temos medo de falar da vocação, de falar do matrimônio, de falar de uma vida santa, de ser diretos, E olha como esse conto, essa história que nos traz Clemente no seu tratado, vai dizendo, sejamos audazes em anunciar, em persuadir, em chamar os jovens, em chamar as pessoas ao caminho de Deus. Essa é a audácia evangélica. E agora continua. Voltou a Éfeso, João voltou a Éfeso, e o presbítero, tendo recebido em casa o jovem que lhe tinha sido confiado, o nutria, tinha o jovem consigo, circundava-o de afeto e no final o iluminou. Olha só essa sequência. O nutria, alimentava, porque aquele presbítero, que era um bispo, o presbítero nessa época não é claro. O presbítero é um ancião, aquele mais sábio. Ele nutria, o Logos o que faz? Nutre, ou seja, como instrumento, ele como instrumento de Cristo, confiado por João, nutria aquele jovem com a palavra, com o evangelho. Tinha o jovem consigo, era esse mestre que eu tenho consigo. Circundava-o de afeto, porque o pedagogo também é o amor. Deus é amor. O afeto, está próximo, etc. E no final, o iluminou. O iluminou significa baptismo, o batismo. Fotismos. Fotismos é a iluminação, o batismo. O batizou. Né? Lá há muitas... Se estuda muito a questão do batismo e as práticas mais do batismo na igreja africana, na igreja alexandrina. Nessa época, claro, o batismo era um batismo mesmo, se batizava em nome da Santíssima Trindade, mas logo os ritos, etc., e muitas práticas. Essa é uma questão marginal, mas é interessante ver que nessa época tantas coisas se estavam conformando, o século II, III, a questão da canonicidade dos evangelhos, dos sacramentos, etc., etc. Mas aqui não é o lugar. Iluminou, batizou. E depois disso, diminuiu os cuidados e a vigilância, desde o momento que ele tinha colocado ao lado o custódio perfeito, que era o sigilo do Senhor, o batismo. Estava sigilado, olha pessoal, agora está feito, a minha missão está cumprida. E isso acontece também nos nossos dias. Quantas vezes os catequistas acompanham, os jovens fazem batismo, primeira comunhão, crisma, depois... descuidamos, agora vocês sejam livres, vocês não, acompanhar discretamente. Então esse presbítero, esse ancião pensava a mesma coisa, agora ele se vira, né? Mas o jovem que tinha adquirido a independência, antes do momento oportuno, se aproximaram alguns coetâneos para machucá-lo, maus e descontentes de tudo, propensos ao mal, e antes de tudo o conduziram entre banquetes suntuosos, logo levando-o para roubar de noite, e assim o levaram consigo, até o ponto de chegarem a cometer juntos um delito gravíssimo. E aquele jovem, pouco a pouco, se habituava, e por causa da sua grande natureza, como um cavalo sem mordida e sem brio que sai do caminho reto mordendo o freio, caía ainda mais no abismo. Olha a alusão platônica do cavalo das paixões. Olha como aqui está a veia platônica clementina, de Clemente que conhece a filosofia, esse cavalo sem medida, as paixões, de fato, né, Platão fala dos cavalos, das paixões, e o Auriga, o que está aí, que tem que dominar a razão, que tem que levar, controlar essas paixões, né? E fala, esse jovem caiu numa paixão desmedida. Quem é o rico? É o que tem muitos bens? Não, é o que se deixa levar pelas paixões desmedidas. Aí é onde Clemente está condensando já a sua obra e a sua argumentação. Fala, e saiu do caminho reto,
Saiu da via. Quem é a via? Quem é o caminho? É o Senhor, que saiu do Senhor. Mordendo o freio. Isto é, não me interessa. Essa paixão desordenada, mordendo o apego, mordendo o freio, arrebentando tudo que tem na frente e caindo no abismo. Perdida totalmente a esperança com relação à salvação em Deus. Porque Clemente quer falar aos que se desesperam da salvação, aos que já estão dentro, mergulhados nas riquezas, que não podem ver já uma saída. Ele quer falar a eles com esse jovem bandido. Não pensava mais nos pequenos delitos, mas tendo cometido um grande delito desde o momento que tinha se perdido, considerava justo sofrer a mesma sorte dos outros. E pegando consigo aqueles mesmos companheiros e formando um bando de ladrões, já era chefe de uma quadrilha violentíssimo, sanguinário, cruel. Passou o tempo. E surgindo uma necessidade, chamaram outra vez o apóstolo João. E ele, depois de ter resolvido todas as questões pelas quais tinha sido chamado, disse: Vamos, bispo, devolva-nos a entrega que eu e Cristo te fizemos diante da igreja como testemunha que tu presides. Num primeiro momento ficou atônico o bispo, pensando que seria caluniado por dinheiro que nunca tinha recebido, e não podia dar crédito a coisas que não tinha. Nem podia não acreditar em João. Mas quando João disse: Peço-te de volta o jovem e a alma do irmão, suspirando profundamente e chorando, aquele bispo, aquele presbítero disse: Está morto. Como? E de qual morte? Pergunta João. Está morto aos olhos de Deus. De fato, tornou-se malvado e corrupto, e sobretudo um bandido. E agora, no lugar da igreja, pegou um monte de homens como malfeitores como ele. Está morto. Essa é a frase daquele que se desespera. Daquele que diz: não há salvação aqui. Quem pode se salvar? E João pergunta: mas de qual morte? E ele fala: aos olhos de Deus. Portanto, essa dimensão espiritual. Tornou-se malvado. Escolheu os bens daqui de baixo em vez daqueles do alto. Isso acontece nos nossos dias, na nossa comunidade, na nossa família, ao nosso redor. Uma história do século III. Como reage João? O apóstolo, rasgando as vestes e golpeando a cabeça, com um grande lamento disse: Ótimo custódio da alma do irmão deixei aqui, mas vamos, traze-me um cavalo e que alguém me guie pelo caminho. E assim se afastou da igreja, assim como se encontrava. Chegando no lugar, foi capturado pelos bandidos que faziam a guarda. Sem fugir e sem suplicar, mas gritando, disse: Vim de propósito, levem-me até o seu chefe. Queria vê-lo. Foi de trás dele. O pastor que vai de trás daquela única ovelha perdida. O jovem, armado, esperava. Mas quando reconheceu João que vinha até ele, sentiu vergonha e fugiu, saiu correndo. Mas João correu de trás dele, apesar das suas poucas forças, esquecendo a sua própria idade e gritando: Por que, filho, foges de mim, que sou o teu pai, inerme, velho? Filho, tende piedade de mim. Eleison, eleison. Ainda tens esperança de vida. É o anúncio, é o querigma. João está correndo de trás dessa ovelha perdida. Há salvação também para o rico. Não para o rico, mas para o que já se desesperou da salvação. Eu prestarei contas de ti a Cristo. A consciência do pastor que sabe que tem que prestar contas a Deus. Se me pedes, com prazer morrerei, como o Senhor fez por nós. Por ti darei em troca minha alma. Acredita em mim, Cristo me enviou. João é consciente de ser enviado. Cristo me enviou, eu te daria a minha vida por ti. E, portanto, ele é consciente de que essa alma desesperou da salvação, mas Cristo é essa salvação. Cristo envia ali e quer que o salve, o resgate. E, portanto, não desesperar-se. Quem pode se salvar? Não o que tem muitos bens, mas o que tem o coração fora daquele bem, mas apegado aos bens daqui de baixo. E agora, qual é a reação? A reação desse jovem que está ali, e ele tendo escutado num primeiro momento
Ele, tendo escutado num primeiro momento, parou, olhando para o chão, essa atitude de arrependimento, jogou as armas ao chão, tudo cai. Diante de Cristo, diante da verdade, diante dessa esperança, tudo cai. Logo tremendo, gemia amargamente. Esse gemir amargamente faz alusão ao choro de Pedro. Pedro chorou amargamente. Abraçou o velho que foi ao seu encontro, confessando-se com lamentos como podia e deixando-se batizar por segunda vez, o batismo da conversão, pelas lágrimas, escondendo somente a direita. Também Santo Ambrósio fala, na igreja há dois batismos, o da água e das lágrimas. E aqui nós vemos esse batismo do arrependimento e dessa conversão, porque a misericórdia de Deus foi até ele, correu em João, a misericórdia de Deus correu até esse jovem. Mas ele jogou as armas no chão, olhou para baixo, se arrependeu, sentiu novamente a presença de Deus, que é Pai, que é um pedagogo, que é um mestre, clemente. E ele, banhado em lágrimas, escondendo somente a direita. E João, garantindo a ele, jurando-lhe que tinha encontrado perdão para ele junto de Deus, orando e ajoelhando-se, beijando aquela mesma direita, como se tivesse sido purificada pelo arrependimento, o reconduziu à igreja, implorando com copiosas orações, lutando com jejuns contínuos, com a fascinação de discursos vários, aliviando a sua mente, foi embora, como se diz, não sem antes colocá-lo à frente da igreja, dando um grande exemplo de verdadeiro arrependimento e de um grande sinal de renascimento, troféu de visível ressurreição. Por isso, ressurreição. Visível ressurreição. A passagem de Deus como misericórdia na obra clementina que toca esse coração que se arrepende é a ressurreição, visível ressurreição da alma. Quem pode se salvar? Aquele que se deixa tocar pela misericórdia, aquele que se sabe elevar-se das paixões, purificação, e aquele que, elevando-se, ressuscita e chega à contemplação de Deus mesmo. Essa, em síntese, é a teologia, a espiritualidade que Clemente nos transmite com essa maravilhosa obra, e esse exemplum dentro desse epílogo maravilhoso que serve também para nós, para a nossa reflexão e para a nossa ação pastoral. Pois bem, diante disso, aqui vocês podem também tem o texto grego de Clemente, e portanto, em extrema síntese, para terminar essa conferência com essa maravilha desse texto clementino, a questão do logos, do stromata, toda essa maravilha de Clemente que nos ensina o caminho da purificação, o caminho do encontro com Deus, da conversão, temas dos mais variados que nós tocamos nessa palestra, possam ser de ajuda para a nossa vida espiritual, não só para o nosso intelecto, para a nossa cultura, quem foi Clemente, as suas obras, mas seja para nós também ponto de partida para uma reflexão, para chegar ao ponto de chegada que é a oração, ao diálogo com esse Logos de Deus, que é o Verbo encarnado, aquele que quis nos amar profundamente. Deus é amor. E agora proceder com seguir adiante nesse caminho da santidade, buscando sempre esse mestre, esse pedagogo, esse Cristo que nos abraça, assim como em João vai de trás desse jovem bandido que se perdeu, mas novamente o batiza pelo arrependimento, a misericórdia, o levanta, o ressuscita. E essa é a finalidade com a qual Clemente escreve, dizendo: desapeguem-se das coisas materiais, e de algum modo complementa esse jovem rico. Com essa síntese conclusiva, eu quero simplesmente deixar que seja Clemente de Alexandria que fale numa obra, no Stromata 5, fale a nós que estamos buscando, nós que estamos desejosos de Deus, nós que desejamos amar e ser amados, nós que queremos encontrar essa harmonia entre a fé e a razão, entre a nossa vida aqui e aquela que nos espera. Eis o que diz Clemente. Tomar consciência da ignorância é, portanto, a primeira lição para quem quiser proceder conforme a razão, conforme o Logos. Se alguém se deu conta de ignorar algo,
busque, não se canse, busque. Se buscar, encontrará o Mestre. Quando encontrar o Mestre, terá fé. E se tiver fé, esperará, não desesperará da salvação. Daqui começa a amar e se assemelha ao objeto do seu amor, cuidando de ser o que já tinha iniciado a amar. Com essa sublime citação de São Clemente, agradeço a sua atenção, espero que os conteúdos apresentados aqui sejam de grande utilidade para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida cristã, e que, uma vez mais, os padres da Igreja são de uma atualidade incrível, são capazes de falar a nós, de falar a jovens, a todas as pessoas, de uma maneira formidável, e por isso, eles são esses alicerces, essas colunas fortes da nossa fé, que levaram adiante essa obra maravilhosa que é o anúncio de Cristo, levar a verdade de Cristo, levar a pessoa de Cristo com as suas palavras e também com as suas obras. Agradeço a sua atenção e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.